A série Falcão e o Soldado Invernal é uma continuação digna do que a trilogia do Capitão América fez no MCU. Diria que vai além, ao trazer um novo prisma sobre o que significa continuar o legado, o símbolo do que é ser o Capitão América. Olá pessoas, belezinha? Eu sou o Arthur, sejam bem-vindos ao Bilheterama e vamos conversar sobre essa primeira temporada de Falcão e o Soldado Invernal que acabou, então já fica o aviso logo de cara que esse vídeo vai ter spoilers de toda a temporada como um todo. Para falar da série, é preciso falar sobre o Steve Rogers, que acaba se tornando essa figura no pedestal do que significa ser o Capitão América por vários motivos. Começando, talvez seja o principal ponto que eu vou explorar nesse vídeo, é justamente algo que o Ta-Nehisi Coates falou num texto que ele escreveu em 2018, quando ele ia começar a escrever sobre o Capitão América, é como o Steve Rogers é um homem fora de seu tempo. A gente aplicando esse conceito do homem fora do seu tempo dentro do MCU, o que a gente acompanha é justamente um homem que veste as cores dos Estados Unidos, mas está sempre indo de encontro ao conflito de ideias e de agendas desse governo. A integridade moral do Rogers, ela é superior ao governo dos Estados Unidos e a gente acompanha isso tanto no Soldado Invernal, quando ele vai contra a SHIELD, e depois também em Guerra Civil, quando ele vai contra a ONU. Que aí eu acho que já expande mais o conceito de você ir contra ideais e contra agendas. Nesse contexto todo, o Rogers é justamente essa figura inalcançável, porque ele é esse homem fora do seu tempo, é alguém com uma integridade moral e uma visão da época da Segunda Guerra Mundial jogada num mundo que não é mais assim, em que todas as linhas do que é certo e o que é errado chegam num ponto que estão muito borradas. E partindo nesse sentido, Falcão e o Soldado Invernal é uma série que desenvolve esse mundo através de dois pilares, um deles sendo o Sam Wilson e o outro o John Walker. Vou começar falando do John Walker porque ele é interessante no sentido de que ele é um personagem complexo também, e é um personagem que acaba sendo o que a América o moldou. Tem até uma fala dele no episódio 5 que é muito forte nesse sentido, que ele fala, vocês que me criaram. E a gente vê justamente ele sendo a escolha do governo para assumir o manto do Capitão América. Só que ele é um soldado que passou por guerras, fez várias coisas, muitas vezes até fica subentendido que ele lidou disso de uma forma violenta. Ele decide, ele aceita ser esse garoto propaganda que o governo quer que ele seja, só que em conjunto com isso, ele traz toda essa bagagem pela qual ele já passou. Eu acho muito interessante como o John Walker, ele é construído como esse homem que aceita essa missão de ser o Capitão América, só que ele se acha grande só por conta disso, só que ele não pensa que ele tem que lidar com várias outras questões que são tão menores, por aspas que eu vou colocar, mas que tem um impacto muito grande. Ele acha que apenas o fato dele ser o Capitão América é o que basta, e é o que a gente acompanha ao longo da série, ele sofrendo derrota atrás de derrota, atrás de derrota, e sempre culpando os outros e nunca assumindo para si as falhas dos seus atos. Primeiro ele culpa o Sam e o Bucky, ele culpa a Carly, ele culpa o fato dele não ter o soro do super soldado, e ele vai indo cada vez mais num ponto extremo. A gente vê que chega no ponto que ele pega o soro do super soldado e toma o soro do super soldado, e ainda assim isso serve para ele cruzar um ponto extremamente extremo, que é quando ele mata um dos apátridas que estava totalmente rendido em praça pública. Esse quarto episódio, inclusive, é um excelente episódio no que ele vai construindo, que culmina no quinto episódio, que para mim é o melhor da série, porque a gente vê que é justamente o John Walker em torno desse sentimento de que ele ainda não fez o suficiente para ser o Capitão América, que ele precisa se provar, e ele trazendo todo aquele background que ele passou na guerra. Então ele é um personagem quebrado, é um personagem com traumas, é um personagem com problemas que ele não tá sabendo lidar direito, ele sempre acha que vai ter alguma solução milagrosa, e essa solução surge na forma do soro do super soldado, que ele acaba tomando, e no quarto episódio tem um frame que é muito bonito e simbólico, é uma série que eu gostei demais,
Falcão e Soldado Invernal de uma forma geral, o como ele consegue trazer simbolismos em algumas cenas, em algumas situações, e no quarto episódio tem uma dessas situações que ele olhando por um vidro e o vidro tá todo rachado, todo quebrado, que mostra como o personagem está por dentro. Então não é simplesmente ele tomar o soro que vai ser uma solução milagrosa, porque aí retorna de novo o que o doutor disse lá no primeiro Capitão América, que o soro vai servir para exponenciar tudo aquilo que você tem dentro de você. O John Walker pode ter algo bom dentro dele, só que ainda assim tem várias outras coisas não resolvidas que também acabam se exponencializando nesse sentido. The serum amplifies everything that is inside, so good becomes great, bad becomes worse. E o que significa ser o Capitão América? Essa imagem do John Walker segurando o escudo cheio de sangue e o mundo todo vendo, pode ser justamente essa representação do que é o Capitão América nessa era do Trump extremista, do patriotismo exagerado. E eu acho muito interessante o sentido de que, se o Steve Rogers era um homem fora do seu tempo sendo Capitão América, o que o John Walker representa é justamente um homem do seu tempo representando o que é ser o Capitão América. Symbols are nothing without the women and men that give them meaning. We need new heroes, ones suited for the times we're in. O que nos leva ao outro pilar da série, que é o Anthony Mackie, o Sam Wilson. Nossa, eu amo demais como a série desenvolve o Sam dentro dessa temporada, tanto de dar um background pra ele, de desenvolver ele quanto homem, quanto ser humano, a relação dele com a irmã, a família, os sobrinhos, o senso de comunidade, tudo isso é incrível. E principalmente desenvolver o que é ser um homem negro nos Estados Unidos. E é justamente nesse ponto que a série desenvolve o que significa para o Sam aceitar um escudo e as cores que aquele manto do Capitão América representa. Como ele vai carregar um símbolo que tem todo um outro significado para ele e para as pessoas negras. E é justamente nesse ponto que a série coloca de forma magistral, ao meu ver, o Isaiah Bradley, que foi o primeiro Capitão América pós o Steve Rogers, dentro do contexto do MCU e nos quadrinhos também. Personagem apresentado na HQ Truth, Red, White and Black, de 2003, trazendo um peso ainda maior para esse questionamento. Isso é muito interessante para o desenvolvimento da série e para o que significa o manto, as cores do Capitão América, do escudo, do uniforme, que eu acho que é um caminho que eu nunca imaginaria ver a Marvel seguindo, mas ela acaba seguindo de uma maneira bem competente nesse sentido, porque a gente vê todo o sofrimento pelo qual o Isaiah passou, pelos experimentos que ele sofreu. E eu acho que o ponto mais crucial, se eu fiz a comparação entre o John Walker e o Steve Rogers, eu faço aqui novamente outra comparação entre o Steve Rogers e o Isaiah, porque quando o Isaiah fala o que ele fez que levou ele a ser preso, foi exatamente o que o Steve Rogers fez no primeiro filme e seguiu na guerra. A couple of the boys get captured on a mission. So I bust out of the facility one night. And I brought them boys back. And what did I get for saving their lives? Isso mostra como o governo, e por consequência o próprio Estados Unidos de uma forma geral, vê o homem negro e mostra como que a história do Isaiah foi carregada de dor, de traumas, de perdas, e como que para ele aquele escudo não significa nada, só traz dor, e para ele o Sam aceitar aquele escudo vai contra qualquer ideia que ele possa passar na cabeça. E é justamente ao ver tantas perspectivas diferentes que o Sam acaba por decidir seguir um caminho próprio, um terceiro caminho. Não é seguir o caminho do homem fora do seu tempo, que é o do Steve Rogers, nem necessariamente um homem do seu tempo, que é o John Walker, que são dois homens brancos, e nem ficar preso no homem do passado, que é o Isaiah Bradley, e sim abraçar todos esses pontos e tentar no processo se tornar um homem do futuro, um homem à frente do seu tempo, que assume para si o manto e as cores da América e no processo tentar ressignificá-las. Ele aceitar o símbolo é aceitar o legado tanto do Steve Rogers quanto do Isaiah, e no processo justamente se tornar esse Capitão América que vai ser um Capitão América para todo mundo e também para a comunidade negra, que acabou sendo relegada dentro do MCU de uma forma geral, porque demorou muito para a gente começar a ter representatividade, mas agora ela está vindo cada vez mais, e isso é maravilhoso.
e também seguir um caminho mais conciliatório, que acaba indo direto com como o personagem é apresentado pela primeira vez em O Soldado Invernal. Some stuff you leave there, other stuff you bring back. It's our job to figure out how to carry it. Is it going to be in a big suitcase or in a little man purse? Que ele acaba surgindo como um conselheiro para soldados veteranos. Ele tenta sempre ir pelo caminho do diálogo. A gente vê isso ao longo de toda a série. Ele tenta conversar com o John Walker, ele tenta conversar com a Carly, com a Isaiah, com o próprio Bucky. Parte dele, esse caminho de tentar o diálogo. Ele vai partir para ação, mas ele também vai tentar dialogar. Por isso eu gosto tanto do contraponto entre o episódio 4 e o episódio 6, porque no 4, no final, a gente vê o John Walker matando o homem que se rendeu, enquanto o mundo todo está vendo. No episódio 6, eu vou chegar depois num ponto que eu não gosto, mas no episódio 6, nessa parte que tá o Sam Wilson vestido de Capitão América e dialogando com os políticos, isso mostra esse outro caminho. Eu gosto muito justamente como acaba sendo esse paralelo. O que a América acabaria fazendo com o que o Sam acha que a América pode fazer. Eu gosto muito que ele aponta dele e fala, vocês são políticos, vocês têm que tomar as decisões difíceis, vocês têm que encontrar a melhor solução para todos e não o que é mais fácil para vocês. Eu achei Sam Wilson, Anthony Mackie, esse homem, misericórdia, incrível. E ainda tem um final, eu acho um final muito bonito, porque aceita-se a dor do Isaiah, mesmo ele aceitando o escudo para tentar ressignificá-lo, mas o Isaiah é lembrado, ele é reconhecido na história dentro do Museu do Capitão América, e tem aquela cena final dos dois se abraçando, do Isaiah reconhecendo o Sam e se permitindo sentir tudo aquilo que ele passou, é muito tocante, é muito bonita. É sobre isso, sabe? Em paralelo, a gente tem toda a jornada do Bucky, que o Sebastian tem também maravilhoso, tem umas sequências mais dramáticas com ele que ele entrega muito bem, principalmente o que envolve o Wakanda, que é um outro momento que eu gostei muito dentro da série, é como as coisas do universo vão surgindo e vão se interligando sem parecer forçado necessariamente. Vem a Ayo, tem toda a questão de Wakanda nisso tudo, a própria questão do Zemo, que é colocado de volta dentro da narrativa, que eu gostei demais também, mas eu acho que dentro da série de uma forma geral, o Bucky acaba ficando um pouco abaixo desses outros pontos que eu citei. Porém, por mais que eu ame essa temporada de Falcão e o Soldado Invernal, eu não acho que ela é uma temporada perfeita por dois motivos. O primeiro deles é a Sharon Carter. A Emily Van Camp, que interpreta a personagem, ela não é uma boa atriz, ela é bem fraquinha. E de uma forma geral, toda a história da Sharon, essa questão da mercadora do poder e tudo mais, me soa extremamente perdido. E é algo que é colocado pensando pro futuro, mas não necessariamente que ajuda pro agora dentro dessa série. Parece meio, se não tivesse ali não faria tanta diferença assim, ao contrário da Condessa Valentina, que aparece no episódio 5, que ela é um pequeno ponto que é inserido perto do final da série, que vai ter consequência no futuro, mas da forma como é inserido, não parece ter um peso tão grande assim, e eu já prefiro muito mais. Ainda mais no final que aparece o John Walker como o agente americano, que ela fala, quando acontecerem coisas estranhas, não vamos precisar de um Capitão América, e sim de um agente americano. Eu fico muito mais curioso para ver esse desenvolvimento e acompanhar mais do John Walker mesmo, porque ele é uma figura complexa, que eu acho que ele chegou num caminho sem volta de redenção, e o 6º episódio, de certa forma, faz ele ter uma curva que eu quero ver para onde esse personagem pode ir ainda. E um outro ponto que eu não gosto muito da série como um todo, eu acho que reside no 6º episódio, no sentido de que tem momentos muito emocionantes, mas eu acho que ele sofre do mesmo problema de WandaVision, que os grandes pesos dramáticos estão nos episódios anteriores, tipo o episódio 8 de WandaVision e o episódio 5 de Falcão e o Soldado Invernal, enquanto que os episódios finais parece que é muito mais uma conclusão para ter grandes sequências de ação, para ter um finale que às vezes soa um pouco atropelado e corrido demais. É o que eu senti um pouquinho com o Falcão e o Soldado Invernal no último episódio, infelizmente. Mas nada que tire o brilho da série para mim de uma forma geral, porque eu acho que é uma série maravilhosa. Eu não gosto de ficar comparando, eu acho que no final todas as séries são as duas que saíram até agora, né? WandaVision é boa por seus méritos, Falcão e o Soldado Invernal é bom pelos seus méritos também, mas eu, Arthur Andrade, acho que prefiro muito mais a história e como ela é contada de Falcão e o Soldado Invernal,
principalmente a questão do Sam, toda a jornada dele, a questão da família, de comunidade, de ser negro, tudo isso bateu muito mais fundo pra mim e justamente por conta disso eu gosto tão mais da série. Tem o Zemo dançando, tem o Bucky, é uma série maravilhosa. Ou melhor dizendo, como aparece no final de tudo, não é uma série do Falcão e o Soldado Invernal, e sim concluindo uma série do Capitão América e do Soldado Invernal. E é isso, pessoas, vocês gostaram da série, vocês querem uma segunda temporada, deixa aqui embaixo nos comentários, assine o canal, deixa aquele like e a gente se vê na próxima. Espero que vocês tenham gostado da série, nos vemos em Loki. Tchau, gente!